Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar de Inter e aqui eu quero repercutir tudo o que foi falado pelo vice de futebol do Inter, Alessandro Barcelos. Há poucos minutos acabou a entrevista coletiva dele e ele falou sobre vários temas, vários aspectos. É claro que esta entrevista coletiva foi chamada pelo departamento de futebol e pela assessoria de comunicação do Internacional para falar sobre a derrota no Clássico Grenal. Mas Alessandro Barcelos foi muito questionado sobre um outro assunto que está acontecendo nos bastidores, que são as eleições do Internacional. E ele é um dos personagens que deve atuar bastante neste pleito. E é sobre tudo isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Antes, a gente roda a vinheta. Gente, vamos falar de Inter. Tô chegando aqui então pra gente repercutir tudo que foi falado pelo Alessandro Barcelos, vice de futebol do Internacional, na entrevista coletiva que há pouco foi finalizada pelo Internacional, e ele foi questionado sobre vários assuntos do Inter. E é claro, a entrevista ela é chamada um dia após a derrota do Clássico Grenal, no dia seguinte, e o Alessandro Barcelos, é claro que falou sobre o Clássico, e ele teve uma manifestação parecida com o que disse o Eduardo Cudê depois do jogo ontem. Ele mencionou, por exemplo, o fato de o Inter ter cedido ao Grêmio apenas um chute ao seu gol, que foi justamente o gol marcado pelo PP. Enquanto, segundo o Alessandro Barcelos, o Inter deu 3 chutes no gol do Grêmio e não teve nenhuma capacidade de transformar esses 3 chutes em gol em pelo menos um gol marcado. Então, essa falta de efetividade é que fica como um dos saldos justamente desse jogo diante do Grêmio. É claro que o Alessandro Barcelos foi perguntado, por exemplo, sobre esse histórico de clássicos, e o Alessandro Barcelos entende que é possível sim, com esta comissão, com este treinador, com este grupo de jogadores, retomar o futebol do Internacional. E aí, quando se fala em retomar, é fazer novamente algumas apresentações que o Inter já tinha feito na temporada de 2020, que o departamento de futebol entende que já foram executadas antes e depois da pandemia. É isso que o Internacional quer buscar justamente a partir de agora, depois desta derrota no Clássico Grenal. O Alessandro Barcelos chegou a utilizar o que aconteceu depois do Grenal do 2-0 na Libertadores não, no Campeonato Gaúcho. Depois daquele clássico da Libertadores, enfim, logo no 2-0 do Campeonato Gaúcho. Ali, o Internacional perdeu e buscou força, segundo o Alessandro Barcelos, para continuar no Campeonato Brasileiro e assumir a liderança da competição. Então, é esse ponto que o Inter quer repetir também. Apesar da derrota, que segundo o Alessandro Barcelos, é claro, não deixou ninguém satisfeito, ninguém feliz, ninguém contente, todos se cobraram de maneira respeitosa e profissional, mas se cobraram. A partir de agora, o Inter precisa buscar novamente esta remobilização. É isso mais ou menos que foi dito do Alessandro Barcelos a respeito do que está acontecendo dentro de campo. Porque claro que ele foi muito questionado sobre o que acontece fora, o que acontece nos corredores, nos bastidores, que é o cenário político do Inter. E antes de eu falar sobre isso, se liga no recado da Caduca, porque você precisa de um marketing completo e eficiente. E a Caduca vai te oferecer isso, para criar imagem visual da tua empresa nas redes sociais, num site próprio, nas redes em si, nas ferramentas que cada vez são mais novas e mais diferentes nas redes sociais, são cada vez mais rápidas. Você precisa ter alguém que, do seu lado, te oriente a respeito disso e posicione a tua empresa em todas essas situações. E a Caduca vai fazer isso para ti. Vai te acompanhar, criar a identidade visual da tua empresa e vai posicionar ela no mercado, vai criar campanhas de marketing se você quiser, vai oferecer toda a ajuda necessária para o marketing digital da tua empresa ser muito bem feito. Atendimento em todo o Brasil. Então você que está assistindo esse vídeo, que já está anotando o WhatsApp que está na tela, que está preparado para depois do vídeo aqui embaixo, ó, no link que está na descrição, e acessar o Instagram da Caduca, saiba que você, em qualquer lugar do Brasil, pode contar com o serviço da Caduca. Ah, e os caras se garantem, se você não gostar do serviço, eles te devolvem o dinheiro. Vamos lá, o Alessandro Barcelos foi questionado sobre eleições. Por quê? O Alessandro Barcelos é membro de um movimento político do Inter chamado Academia Colorado, que hoje é um movimento de situação. E que tem também, na situação, o movimento do Convergência
colorada. Além disso, estes dois movimentos estão se coligando com o Inove Inter, que é um movimento de oposição, que é contra o presidente Marcelo Medeiros, ou contra o movimento do presidente Marcelo Medeiros, que é o MIG, o Movimento Intergrande. Mas olha só, o Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, que é um dos caras que mais sabe sobre política de internacional especialmente, porque ele tem muitas fontes e boas fontes, o Cristiano Silva tem informação que o presidente Medeiros está irritado com o Alessandro Barcelos, porque o movimento do Alessandro se coligou com a oposição. E o Cristiano Silva tem informação que, dependendo do posicionamento do Alessandro Barcelos, e é isso que o presidente Medeiros está esperando, uma posição do dirigente, dependendo deste posicionamento, a coletiva de amanhã, que será do presidente do Inter às 11 da manhã, pode ser uma coletiva que tenha como um dos seus assuntos a demissão de Alessandro Barcelos por conta desse cenário político. Então, gente, eu já tinha feito um vídeo aqui, por exemplo, sobre por que as eleições são importantes no Internacional nesse momento, por exemplo, no calendário do Inter, por assuntos como este, porque tudo acontece nos bastidores. E aí o Alessandro Barcelos, questionado sobre tudo isso, ele diz que o assunto não está acontecendo, que isso não está contaminando o departamento de futebol, que o trabalho dele é única e exclusivamente para o Internacional neste momento, agora, como uma pessoa que está no departamento de futebol, por mais que ele seja sim cotado nos bastidores por estes movimentos políticos como um cara que vai concorrer à presidência do Internacional. Meus amigos, durma com barulho desse. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, ó, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber aviso sempre que tiver vídeo no ar, mas especialmente aqui, ó, comenta o que você achou disso tudo que foi dito pelo Alessandro Barcelos e sobre esse cenário político aí do Internacional também que está movimentando bastante os bastidores do Internacional no Beira-Rio. E claro, né, sobre a decisão de o Alessandro Barcelos respaldar e bancar o Eduardo Cudê, independentemente dos resultados. Eu quero ouvir você sobre isso. Valeu!